Me recordo de um vídeo em que Divaldo Franco diz que esteve com Chico Xavier e o Chico Xavier lhe contou que Hitler estava preso por 1000 anos depois do crime que ele cometeu contra a humanidade. Mas não era como castigo, punição, e sim como bênção. Dos grandes flagelos do mundo antigo, salientavam-se 10 que rebaixavam a vida humana: a barbárie, que perpetuava os desregramentos do instinto; a fome, que atormentava o grupo tribal; a peste, que dizimava populações; o primitivismo, que irmanava o engenho do homem e a habilidade do castor; a ignorância, que alentava as trevas do espírito; o insulamento, que favorecia as ilusões do feudalismo; a ociosidade, que categorizava o trabalho à conta de humilhação e penitência; o cativeiro, que vendia homens livres no mercado da escravidão; a imundície, que relegava a residência terrestre ao nível dos brutos; e a guerra, que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio então a política, instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e proscreveu-se a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea, e acabou-se o insulamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho fulgiu como estrela na dignidade humana, desacreditando a ociosidade. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundície. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Aqui a gente dá uma pausa no texto para verificar, né? Quanto que a humanidade evoluiu ao longo dos anos, né? Falando sobre os 10 flagelos do mundo antigo. E muito se progrediu, mas ainda o último flagelo aqui que cita Emmanuel, a guerra. Esse ainda a gente continua a observar. Tanta guerra entre nações, povos, e nos faz perguntar, né? Qual a causa que leva o homem à guerra? Por que Deus permite a guerra? Será que um dia a guerra vai desaparecer do planeta Terra? E os benfeitores espirituais respondem essas perguntas para Allan Kardec no Livro dos Espíritos, dizendo que a causa que leva o homem à guerra é a predominância da sua natureza animal em comparação à natureza espiritual. É o desregramento das paixões, para a satisfação dessas paixões. Então, o homem antigo, ele ali no seu estado de barbárie, ele não vê outro direito que a não ser o direito do mais forte sobre o mais fraco, da força, do duelo. E nós vamos observar isso, mesmo hoje em dia, em pessoas com esses instintos mais primitivos, que como verdadeiros bárbaros. Até pouco tempo, nos presídios, a gente via relatos, né, de que, não tanto agora, né, porque os próprios líderes do governo, o próprio Estado, a polícia, nunca permitiu esses duelos, né, de uma forma liberada ali. Mas as facções proibiram, de um tempo para cá, as facções proibiram esses duelos diretos. Mas antigamente, quando você tinha algo contra alguém, tanto muito mais antigamente quanto mais recente dentro dos presídios, era resolvido na força.
ficava uma pessoa de cada lado com uma espada na mão a duelar. E aí o certo era quem vencesse, quem tivesse mais força. E só acabava a luta com derramamento de sangue, quando alguém viesse a óbito. A gente vê que é um instinto muito, muito bárbaro da própria natureza animal ainda, que vive em nós de modo geral na humanidade, né? E Deus, ele permite, não que Deus permite a guerra em si, que ele incentive a guerra em si, mas Deus nos dá a liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio, para que a gente, através dessa liberdade, possa ir progredindo, acertando, errando e acertando, mas progredindo, avançando sempre. É lógico que quando a gente vê essas histórias, esses relatos de guerra, muito nos chocam. Como aquelas nações que vão em cima de crianças, de civis indefesos. Isso tudo nos choca. Mas nós temos que já ampliar os nossos horizontes de compreensão e não fixar apenas na existência do berço ao túmulo. Pegar aquilo que o Espiritismo nos ensina e compreender que depois da matéria física, da carne, a gente continua a existir. E por mais que se destrua o planeta Terra, ainda seguimos na verdadeira vida, que é a vida do Espírito, a vida espiritual. E dentro do Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala da lei de destruição, que a gente pode compreender como lei de renovação. Porque através da lei da destruição, as coisas vão se renovando, a humanidade se renova e os povos vão aprendendo. Uma hora ou outra se cansam do ódio, da agressividade e vão aprendendo através das bases do amor, da renúncia, entre um auxiliando o outro. E irá desaparecer sim os rastros da guerra e a guerra. Mas para isso, o homem, a humanidade, vai precisar compreender a lei de justiça, de amor e caridade. A lei de Deus, que é essa lei sublime de amor, para que possamos nos olhar todos como irmãos, ter esse olhar de afeto um para com os outros. É óbvio que quando a gente olha a história humana, a gente vê que pouco progrediu. A gente gostaria que avançasse mais rápido. Mas buscando lá antigamente os nômades, aqueles que andavam, não fixavam residência num local, né? Eram andarilhos, aqueles grupos. Quando eles tinham um embate com o outro, de ideias ou buscando tomar um espaço, uma região que era muito nobre, eles iam, venciam o oponente e não tinha sentido eles continuar andando, como eram nômades, carregando os inimigos com eles. Era muito cansativo, muito custoso. Então eles matavam o oponente. Depois que a humanidade começou a fixar residência num local, começou a domar a agricultura, os animais. Aí quando vencia um povo inimigo, eles já não matavam, eles escravizavam para colocar eles para trabalhar nas suas plantações. Ora, é lógico e óbvio que a escravidão ainda é um mal terrível. Por lei já foi vencido em 1888. Mas ainda há outros modos de escravidão, sabemos. Mas ainda assim, a escravidão já foi um avanço em comparação à matança. Porque aqueles que iriam matar passaram a escravizar. É um avanço mínimo, porque ainda a gente está muito distante de nos vermos como irmãos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se a gente buscar na história antiga, há uns 2000 anos atrás, qual que era o passatempo de domingo do povo? Hoje, que a gente sai em família para ir num cinema, para ir num teatro, para passear numa praia, principalmente aqui na Praia Grande, né, num calçadão. O passatempo, há 2000 anos atrás, era a família ir no Coliseu, ver os leões, os tigres, os gladiadores morrendo ali,
derramando sangue. O gladiador enfrentando um tigre, uma fera, banhando aquela cena de sangue. Esse era o passatempo daquele povo naquele período. Então nós vamos vendo que nós estamos avançando. Mas como vemos aqui o texto de Emmanuel, dos 10 grandes flagelos do mundo antigo. A política auxiliou, a higiene melhorou e tantos os outros o avanço, né? A imprensa, eliminando ali a ignorância, mas a questão da guerra ainda é muito viva em nossos corações e nós vamos ali compreender o porquê dessa natureza animal tão grande em nós e a gente ainda tão distante da natureza espiritual do nosso ser. Sempre que a gente fala, né, de guerra, não tem como não vir em mente Hitler. E me recordo de um vídeo em que Divaldo Franco diz que esteve com Chico Xavier e o Chico Xavier lhe contou que Hitler estava preso por 1000 anos depois do crime que ele cometeu contra a humanidade. Mas não era como castigo, punição, e sim como bênção. Por que como bênção? É óbvio que nós, estudando o Espiritismo, a lei de ação e reação, de causa e efeito, sabemos que aquele mal que a gente faz, nós iremos colher os frutos daquela ação. Teremos que nos redimir. Nós nos arrependemos, mas depois reparamos o mal que fizemos. Mas nesse caso, Hitler ganhou essa bênção porque havia milhões de espíritos que não o perdoavam e que ainda o perseguiam por conta dessa atrocidade. Não vamos nos esquecer que foi mais de 6 milhões de judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial. Então Hitler ganhou essa bênção de ficar por 1000 anos em proteção, num presídio, mas em proteção, para que ele possa se melhorar e aqueles também que buscavam o ódio, a vingança, também consigam seguir rumo à espiritualidade. Um palestrante espírita, Jorge Andréa, conta que ele trabalhava o trabalho, a gente fala trabalho no meio espírita, o trabalho na casa espírita, uns interpretam que trabalho é toda a ocupação útil, né? Mas outros preferem usar como tarefa um trabalho voluntário para que não tenha a conotação de um pagamento remunerado, né? Então, assim, ele trabalhava, ele dedicava o seu tempo de forma voluntária numa casa espírita e em muitos anos como na reunião de desobsessão, como um dialogador com os espíritos. E ele relata ali que espíritos muito endurecidos, através de muitas sessões, vão se amenizando e um espírito chamava atenção. Esse espírito já tinha ido várias vezes lá e contava o seu caso. E era um espírito muito inteligente. Ele relata que tinha sido um general alemão do partido nazista na Segunda Guerra Mundial, ali do exército nazista. Muito inteligente, dialogava com muita sabedoria. Ele relata que ao desencarnar, ele percebeu que continuava ainda a existir. Muitos espíritos dos soldados também desencarnavam, estavam no plano espiritual, e ele, como um líder nato, continuou a liderar do lado de lá, do além, aqueles espíritos. Então eles continuavam nos mesmos propósitos, nos mesmos ideais, naquela hierarquia sádica de perseguição aos judeus. Mas foi trabalhado através do diálogo, da compreensão, e esse espírito foi ali amaciando o seu coração e compreendendo que tinha caminhos melhores a seguir, mesmo do lado do mundo espiritual. Que ele ali foi se dobrando e compreendeu, mas tinha um certo receio, porque ele sabia que iria ter que reencarnar. E tinha muito receio da dor, do sofrimento, porque tanto mal causou para os outros. Ele tinha receio da forma física que ele mergulharia novamente na carne, que talvez viessem ali com limitações, né?
E através de muito diálogo, muita compreensão, nos finais da reunião, esse doutrinador, o dialogador, né, o Jorge, dizia numa prece comovida que a espiritualidade o auxiliasse, para que, quem sabe, ele pudesse reencarnar numa família espírita, quem sabe ele pudesse ter o corpo e a mente sadio, inteligente que era, para que ele pudesse usar todos esses recursos físicos e intelectuais, só que dessa vez bem conduzidos. Toda a sua experiência de liderança, mas dessa vez muito bem conduzidos. E aí, lá para a 13ª reunião, esse espírito do general, ele se despede de todos, dizendo que recebeu a bênção e iria estar reencarnando num lar espírita. Então é uma comoção muito grande naquela reunião, agradecimentos. E passa-se algum tempo, esse espírito não aparece mais na reunião. E o Jorge descobre que a sua esposa está grávida. É isso mesmo, passa um tempo e ele descobre que o novo filhinho dele é o general reencarnado. Então ali ele passa a se desdobrar ainda mais em amor e cuidado, conduzindo aquele espírito para que agora ele possa usar todas as suas potencialidades para o bem e para o amor dos outros. A gente vai observar que nenhum espírito tem um desencarne igual, nenhum processo de desencarne é idêntico para um e para outros. E no reencarne também. Há espíritos que fazem muito mal para o outro, lesam a sua própria consciência, o seu próprio perispírito, e vem numa outra existência com limitações, às vezes físicas, às vezes mentais, intelectuais. Mas não é uma regra. Há casos em que a espiritualidade pode permitir que ele venha sadio, o seu corpo físico, espiritual, mental, para que ele possa ali contribuir, dessa vez, de um modo benéfico para toda a sociedade. Na Segunda Guerra Mundial, o Oscar, ele era filiado ao partido nazista. E ele era uma pessoa de muito bom relacionamento. Se relacionava muito bem. E os nazistas iam ali tomando os bens dos judeus, tirando eles das suas casas. Aqueles que eram empresários com grandes empresas eram tirados dessas empresas. E essas empresas continuavam a funcionar. Então, o Oscar, muito bem influente, ele consegue uma fábrica de panelas, ele vai e fica na liderança dessa fábrica, utilizando-se de toda a estrutura da fábrica. A mão de obra é uma mão de obra gratuita, porque são os próprios judeus que trabalham ali na fábrica dele. Então ele como empreendedor que era, fala assim, eu não tenho nada a ver com essa guerra, né, na consciência dele. Eu vou empreender, aproveitar o momento. Não sou eu que estou atirando, não sou eu que estou matando. E ele ia ali, mergulhado no seu egoísmo, fazendo cada vez mais e mais dinheiro, se tornando bilionário. E ele passa a perceber que o seu contador, que é quem cuida da contratação, só está contratando crianças, mulheres e idosos. E ele percebe ali, embora a fábrica esteja indo bem, ele percebe o porquê do seu contador estar fazendo isso. Porque os nazistas, os alemães, eles utilizavam-se da mão de obra. Então, o homem na meia-idade, antes da velhice, digamos assim, ele trabalhava nas fábricas, ele não era assassinado. Eles escravizavam ele antes. Agora, as câmaras de gás que ia matando eram para aqueles que eram inúteis na mão dos nazistas. As crianças, as mulheres e os idosos. Então ele ia lá e comprava aquela mão de obra do partido nazista e colocava na fábrica para salvar. E o Oscar, ele é tocado por essa onda de amor. E ele passa a ficar com o coração dele mais maleável, mais macio e compreende. Então ele fala, eu já estou fazendo minha parte, tirando eles dali. Mas continuava com seu lucro absurdo, né? Até que ele passa a pensar assim, eu posso fazer mais.
E aí ele passa a incentivar mais ainda a que seja contratado os idosos, as crianças e as mulheres. E vai passando um tempo, a consciência dele vai se ampliando para a sua responsabilidade naquele cenário terrível de guerra. E ele pensa, eu posso fazer mais. Então ele passa a montar uma outra fábrica num local distante e vai pegando todos os seus recursos e vai comprando, né, dos generais com seu dinheiro ali, dos poderosos nazistas, mais mão de obra. E sempre com o mesmo critério, aqueles que ele sabia que iam ser mortos na câmara de gás. Os idosos, as mulheres e as crianças. E ele diz, eu posso fazer mais. E ele vai comprando mais. E aí ele convence o partido nazista dele ter mais ainda funcionários, porque uma dessas fábricas ele vai fazer munições, balas, né? Munições que iam ser utilizadas na guerra. Então ele contrata mais e mais. Ele chega a ponto de 1.200 a 1.300 pessoas ser salvas. E fica famoso porque ele faz uma lista com os nomes. E essa lista vira livro e vira filme. A lista de Schindler, que Steven Spielberg gravou, né? Então ele consegue salvar essas 1.200, 1.300 pessoas nessa fábrica. Essa fábrica, ele desregula as máquinas para que não passe no setor de qualidade, para que as munições não venham a ser usadas. Então ele vai tirando o dinheiro do bolso. Ele que era bilionário, ele vai tirando o dinheiro do bolso, não vende as munições porque não está com padrão de qualidade, e ele mantém ali durante muitos anos a fábrica funcionando, tirando os seus recursos, sem lucro nenhum, apenas para manter viva aquelas 1.200, 1.300 pessoas. A guerra conclui, termina, ele é exilado na Argentina e morre pobre. Para um empresário, um empreendedor, ele não teve o sucesso. Ele teve até um período, mas depois ele foi despertado pelo amor. Ele morreu pobre? Sim, mas de consciência tranquila. Porque ele viu que dava para ele fazer mais. E assim ele fez. Então nós podemos nos empenhar, nós podemos compreender, podemos nos manter esperançosos que o melhor está por vir e não desistir. Assim como não desistiu o amor, que morava numa ilha de sentimentos. Essa ilha morava o amor e muitos outros sentimentos. E foi avisado para o amor que essa ilha iria desaparecer, que a água ia subir e a ilha desapareceria. E o amor, como é de costume, esquece de si próprio para servir ao outro. E não foi diferente. O amor saiu pela ilha avisando a todos. Avisou o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a tristeza, a riqueza, saiu avisando todos. E aí esqueceu de si. De repente, o amor se viu mergulhado naquela água, se afogando, e passou então o barquinho do egoísmo. E ela disse: egoísmo, egoísmo, me permita que eu entre no seu barco. Me leve para que eu me salve. E o egoísmo disse assim: não, mas eu não vou ter vantagem nenhuma em te levar no meu barco. Pode ser que você me cause até problemas. Não, eu aprendi a me amar, eu aprendi a gostar de mim mesmo. E então, esse amor não compreendeu que se estivesse permitido que o amor entrasse, ele não teria esse amor narcisista. Ele teria desenvolvido ali o autocuidado, o auto-amor benéfico. E o barquinho foi. Então veio o barquinho do orgulho e da vaidade dentro. E o amor disse: orgulho, vaidade, permita que eu entre no seu barco, me salve. O orgulho olhou para a vaidade e falou: permitir que o amor entre seria nos rebaixar? Não acredito que seja adequado. E a vaidade disse: inclusive, olha como está molhado, sujo, vai prejudicar todo o nosso barco. Então não deixou que o amor entrasse. Mas o orgulho e a vaidade não sabiam que, se tivessem deixado o amor entrar,
teriam desenvolvido o sentimento de capacidade, a autoestima, e assim o barquinho seguiu. Então, depois vem o barquinho da riqueza, com todas as joias, todos os bens da ilha, num barquinho só, quase tombando. E o amor disse: riqueza, riqueza, deixe-me entrar. E a riqueza falou: mas se você entrar, eu terei que tirar algo daqui de valioso. Eu não posso trocar esses meus tesouros por você aqui. E a riqueza não deixou. Mas a riqueza não sabia que se tivesse deixado o amor entrar, teria se transformado em verdadeira caridade, em verdadeira prosperidade para todos. Mas não foi assim que agiu. E o barquinho da riqueza foi embora. Então, passou o barquinho da tristeza. Tristeza, deixe-me entrar, bradava o amor. E a tristeza disse: olha, eu estou tão triste, mas tão triste, que eu prefiro continuar sozinha. E a tristeza não sabia que ela só estava triste realmente por estar sem a companhia do amor. Então, eis que passa um barquinho com um velhinho. Ele vai, sem que o amor precisa dizer nada, ele pega o amor, coloca no seu barco. E o amor está tão cansado de lutar contra as correntezas que dorme, desfalece ali. De repente o amor acorda na costa da praia. O velhinho já não está mais ao lado. Ela olha para a montanha e vê no alto da montanha uma casinha. Ela sobe até lá. Lá mora a sabedoria. Então o amor bate na porta da sabedoria, entra, a sabedoria trata muito bem. E o amor pergunta: quem era aquele velhinho que me salvou? Ah, tu não sabes? Não, não sei quem era. Eu não tive tempo de perguntar, indagar, nem sequer agradecer. Aí a sabedoria diz: é o tempo. O tempo? Mas por que, de todos aqueles sentimentos, o único que me salvou foi o tempo? E a sabedoria diz: só o tempo pode salvar um amor verdadeiro. Existe a possibilidade de falharmos nessa encarnação a ponto de diminuir nossa evolução? Falhar, existe sim a possibilidade de falharmos. Muitos de nós falhamos, principalmente quando elegemos o egoísmo como conduta da nossa existência. Agora, ninguém diminui a evolução. A gente aprende que a gente pode estacionar, evoluir, mas não involuir. Ninguém retrocede. E então a gente pode estar aqui nas últimas 5, 6 reencarnações, quase que no mesmo grau evolutivo, encarnando e reencarnando e não fazendo um esforço íntimo, verdadeiro de melhoria, de bem ao próximo. Às vezes a gente fala de falhar e a gente pensa numa missão bem específica, como se a gente tivesse 10 portas para escolher e a gente falhou porque escolheu uma porta e não escolheu a outra que era certa. Na verdade, a gente falha só quando a gente não escolhe o amor. Então, quando a gente está em qualquer situação da nossa vida, se a gente pensar assim: o que eu vou fazer, a atitude que eu vou tomar, vai prejudicar alguém? Ou a atitude que eu vou tomar vai auxiliar mais pessoas do que a mim mesmo? E assevera a Joana de Ângeles: nenhuma alegria é legítima se for feita através das lágrimas alheias. Nenhuma alegria é legítima através de lágrimas alheias. Então, se a gente optar sempre pela caridade, pelo amor, a gente não vai jogar nossa encarnação fora, não vamos falhar. E assim vamos continuar progredindo. Mas regredir espiritualmente, jamais. Se todos somos espíritos reencarnados, não existem espíritos novos?
Como seriam esses espíritos no primeiro momento de existência? Interessante pergunta. A primeira encarnação, se pode dizer assim, os benfeitores espirituais dizem que não sabemos, a espiritualidade não nos revela esse exato momento, né? Isso é interessante, né? A doutrina espírita tem muitas respostas, mas a espiritualidade nos traz aquilo que nós estamos no grau ainda de compreender. Outras, eles não nos trazem porque trariam mais prejuízos no nosso saber e pouco nos auxiliaria no nosso progresso, na nossa evolução como ser espiritual, no aspecto moral e intelectual. Agora, existem vários mundos habitados. O planeta Terra não é o primeiro. Então, os espíritos que têm ali as suas primeiras experiências mergulhados na matéria, são espíritos ainda bastante primitivos, eles estão em outros mundos, mais menos avançados, como se fossem salas, né, de aula, e grau a grau a gente vai trocando de sala, de mundo e vai progredindo. Então, muitos relatam, né, se nós sempre reencarnamos, de onde estão vindo esses espíritos, né, se a população tem aumentado tanto, né, bilhões e bilhões de pessoas cada vez mais. Os mundos, eles são solidários entre si. Então, o próprio Jesus diz, né? Meu Pai trabalha, meu Pai ainda segue trabalhando. Então, a obra divina ainda não está interrompida. Jesus segue criando, Deus, melhor dizendo, segue criando mundos e seres. E nós vamos compreender que a evolução se dá do átomo ao arcanjo. Então, vai desde o reino mineral, transfere para o vegetal, animal e hominal. Agora, existem elos nessa corrente que muitas vezes nós não compreendemos, porque estamos de forma limitada mergulhados na matéria. E aí vai ter um livro de André Luiz que diz Evolução em Dois Mundos. Ou seja, se nós procurarmos o elo de evolução somente na matéria, no planeta Terra, a gente não vai compreender, porque tem elos que estão no mundo espiritual. Quando todos nós chegaremos à perfeição, o que irá acontecer com a humanidade? O que todos nós, espíritos perfeitos, iremos fazer? É o outro extremo, né? Se a gente não consegue observar onde teve o nosso início como espírito, a gente não consegue nem compreender como que é a vida, o cotidiano de um espírito puro, né? A gente consegue supor, imaginar algo, porque, só para a gente ter uma ideia, nós estamos aqui mergulhados na matéria e temos ali os nossos 5 sentidos. Os benfeitores espirituais dizem que quando estamos em espírito, o espírito fora dessa matéria grosseira, abençoada, né, moradia do espírito, de forma transitória, mas ainda grosseira, no campo espiritual a gente tem muito mais sentidos. Quando eu, particularmente, ouço isso, eu já não consigo nem imaginar qual outro sentido seria esse, né? Se a gente vê que muitas pessoas relutam em aceitar as próprias obras de André Luiz, que descreve aquelas colônias espirituais maravilhosas, com o Bosque das Águas, o Campo da Música, o aeróbus, que é um meio de transporte com magnetismo, sobre volitar, essas coisas que ainda estão, por mais que sejam colônias abençoadas, mas ainda estão muito próximos da Terra, como que a gente pode imaginar um modo de vida de espíritos que atingiram a perfeição? O que a gente consegue compreender é que quanto mais um espírito evolui, mais ele desenvolve intelectual e moralmente, ele mais mergulha para auxiliar os que estão inferiores. Então penso eu que quanto mais o espírito progride, ele não mora em um local de oásis nos céus. Eles estão aqui junto da gente. Os espíritos mais evoluídos estão aqui.
estão socorrendo e auxiliando os inferiores, porque não conseguimos imaginar de outra maneira. Tem um livro, Cartas de uma Morta, se eu não me engano foi o segundo livro psicografado por Chico Xavier, que são cartas, relatos da sua própria mãe, que visitou mundos mais avançados e descreve ali brevemente como que eles vivem, né? Mas que possamos nós fazer hoje o melhor para nos purificar, nos melhorar e crescendo de forma intelectual e moral, possamos compreender um pouquinho mais como que é essa vida nesses mundos mais avançados. Conta-se que o Chico Xavier indagou de Emmanuel, né, sobre a grandiosidade do universo, que ele gostaria de ter uma compreensão maior, de ver mais amplo. Aí o Emmanuel falou, tá bom, então hoje à noite eu vou te levar para dar uma volta. E aí o Chico Xavier dorme, o Emmanuel aplica passe, o Chico sai em desdobramento do espírito e Emmanuel o leva, subindo, subindo, indo, distante, 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 cada vez mais da Terra, e o Chico vai indo longe, longe, vendo ali o planeta Terra virando só um pontinho azul, indo longe, longe. Aí o Chico fala, chega, chega, quero voltar, me leva de volta. Isso que é o Chico Xavier, e ele já não pôde compreender a imensidão, a eternidade, né, do universo. Então, acredito que nos falta aspectos e parâmetros, né, para que a gente compreenda melhor.